Tudo começou no dia 28 de outubro de 1981, quando o baterista Lars publicou um anúncio no jornal The Recycler, dizendo que procurava músicos para tocar com ele. Foi assim que James Hetfield entrou para a banda, inicialmente apenas como vocalista. Logo depois, Ron McGovney, amigo e colega de quarto de James, assumiu o baixo, e Dave Mustaine entrou como guitarrista solo. Com essa formação, a banda estava completa, mas ainda precisava de um nome. Foi então que surgiu Metallica. E no dia 14 de março de 1982, a banda fez sua primeira apresentação ao vivo na Rádio City. O Metallica foi bem recebido pelo público e começou a tocar em outros lugares, estreando novas músicas a cada show. Com esse ritmo, a banda decidiu gravar sua primeira demo, No Life Till Leather. Não sei falar. No Life Till Leather. A demo continha 7 músicas e serviu para divulgar o som da banda. Uma característica do Metallica nessa época era testar as músicas ao vivo antes de registrá-las em estúdio. Em 10 de dezembro, Ron McGovney deixou o grupo. Pouco tempo depois, no dia 28 daquele mês, a banda subiu no palco na Bay Area com um novo baixista, Cliff Burton. Depois de mais alguns shows, o Metallica passou por uma mudança importante. No dia 1º de abril de 1983, Kirk Hammett foi chamado para substituir Dave Mustaine na guitarra solo. Inicialmente, muitos acharam que era uma brincadeira de 1º de abril, que no início era para ser mesmo, mas cerca de 10 dias depois, Mustaine foi oficialmente demitido da banda e substituído por Kirk. Mas não querendo parar de fazer músicas, ele comprou uma passagem de ônibus para Nova York e pouco tempo depois, entrou para o Megadeth. Agora a formação do Metallica estava definida. Lars Ulrich na bateria, James Hetfield como vocalista e guitarrista base, Cliff Burton no baixo e Kirk Hammett na guitarra solo. Com isso, o grupo decidiu reunir todas as músicas que já haviam criado e gravar seu primeiro álbum. Assim, no dia 25 de julho de 1983, foi lançado Kill It All. Depois de lançar seu primeiro álbum, o Metallica decidiu continuar criando novas músicas. A banda já estava bem famosa e querida pelo público do metal. Com isso, no dia 29 de outubro de 1983, começaram as gravações das demos para o seu próximo álbum. Para quem não sabe, demo recording é o processo que os membros da banda se reúnem para criar e testar novas músicas, mas obviamente sem envolvimento de uma gravadora. A versão final só é gravada depois que eles refinarem o som. No entanto, antes de lançarem as músicas oficialmente, o Metallica queria sentir a reação do público. E como eles fizeram isso? Estrearam as novas músicas em seus shows. No dia 31 de outubro de 1983, durante um show, a banda tocou 3 músicas inéditas. E a plateia foi à loucura. Isso animou os integrantes, que estavam ansiosos para gravar e lançarem um novo álbum. Porém, essa empolgação foi interrompida no dia 14 de janeiro de 1984, quando os equipamentos da banda foram roubados, incluindo o primeiro amplificador que James já teve. O incidente inspiraria a composição de Fade to Black. Apesar do contratempo, as gravações começaram no dia 20 de fevereiro de 1984, e o álbum foi oficialmente lançado no dia 27 de julho do mesmo ano. Diferente do que costumavam fazer, desta vez o Metallica escolheu gravar algumas músicas antes mesmo de tocá-las ao vivo. Os 4 membros da banda seguiam unidos, fazendo shows e conquistando cada vez mais fãs. Ou seguiam. Em setembro de 1985, o Metallica começou a trabalhar no seu terceiro álbum. Mais uma vez, estreavam as músicas no show e só então as levavam para o estúdio. E no dia 3 de março de 1986, foi lançado Master of Puppets, o terceiro álbum do Metallica.
O disco chegou ao top 30 logo no lançamento e expandiu a base de fãs da banda de forma que eles mesmo não conseguiam acreditar. O Metallica parecia imparável. Mas no dia 27 de setembro de 1986, aconteceu algo que mudaria a história da banda para sempre. Uma tragédia sem palavras. Durante uma viagem noturna a caminho de uma turnê na Suécia, o ônibus da banda derrapou, saiu do controle e capotou, matando o baixista Cliff Burton. You want to answer that again? The proper way? When a man lies, he murders some part of the world. These are the pale deaths, which men miscall their lives. All this I cannot bear to witness any longer. They're not the kingdom of salvation. Take thee home. Muitos fãs ficaram em dúvida sobre o futuro do Metallica após a tragédia, mas os integrantes decidiram seguir em frente. Eles ainda queriam continuar fazendo o que amavam. Então começaram a procurar um novo baixista. E no dia 28 de outubro de 1986, a banda apresentou Jason Newsted. No dia 9 de julho de 1987, o Metallica começou a gravar um EP de covers intitulado The $5.98 EP, Garage Days Revisited. As gravações aconteceram literalmente na garagem de Lars. Como de costume, a banda testou algumas das músicas ao vivo antes de gravá-las. E, incrivelmente, eles lançaram esse EP. E em dia 17 de novembro de 1987, eles lançaram uma homenagem emocionante a Cliff Burton, Cliff and All. Uma coletânea de vídeos e registros da época em que Cliff esteve na banda, celebrando sua história e impacto para a banda. Até hoje, o Metallica presta homenagens anuais ao seu lendário baixista. Cliff Burton, bass guitar. Depois de tudo isso, uma nova história se iniciou no dia 28 de janeiro de 1988. A banda decidiu gravar o seu quarto álbum, Injustice for All. Eu espero que eu esteja falando as coisas certas, sinceramente, eu não quero ficar colocando o tradutor pra falar pra mim. No dia 7 de setembro de 1988, o álbum foi oficialmente lançado. Lembra daquele top 30 que eu mencionei quando falei do Master of Puppets? Pois é, Injustice for All chegou ao top 6 das paradas, marcando mais um passo gigantesco na carreira da banda. O Metallica decidiu fazer algo inédito, gravar seu primeiro videoclipe. Em dezembro, eles fizeram um clipe da música One, combinando cenas da banda tocando com trechos do filme de 1971, Johnny Got His Gun. O clipe foi lançado no dia 22 de janeiro de 1989. Darkness imprisoning me, all that I see, absolute horror, I cannot live, I cannot die, trapped in myself, biting my own tail. No dia 22 de fevereiro de 1989, o Metallica foi indicado ao Grammy Awards. Se você não sabe, Grammy Awards é a premiação mais importante da música mundial, concedida anualmente pela Academia de Gravação dos Estados Unidos e é um dos 4 principais prêmios do entretenimento global. E quase depois de um ano de indicação, chegou o grande dia da premiação. Eles não levaram o prêmio de álbum do ano, mas venceram como melhor performance do metal. And the road becomes my bride. And I'll redefine anywhere, anywhere I roam.
No dia 6 de outubro de 1990, a banda decidiu começar a gravação de mais um álbum. Em fevereiro do ano seguinte, o Metallica ganhou mais um Grammy na categoria Melhor Performance do Metal, com a música Stone Cold Crazy, que é de um outro álbum que nós vamos falar mais pra frente. Dessa vez, eles foram gravar em um estúdio diferente. Aliás, pausa pra curiosidade aqui rapidinho. Ao longo da carreira, a banda mudou de estúdio diversas vezes pra cada álbum, o que virou uma verdadeira bagunça cronológica. Até eu, quando tava escrevendo, eu acabei me perdendo um pouco na hora de gravar. Então eu preferi deixar esses detalhes de fora pra facilitar a história. Enfim, voltando. Assim que todos os membros chegaram ao novo estúdio, começaram as gravações, que foram concluídas em dia 16 de junho do mesmo ano. Após isso, o álbum passou por uma intensa fase de mixagem, e em julho a banda gravou mais um videoclipe, desta vez para a música Enter Sandman. Antes mesmo do álbum ser lançado, o clipe foi divulgado no dia 30 de julho de 1991. E finalmente, no dia 12 de agosto de 1991, foi lançado o álbum Metallica, mais conhecido pelos fãs como The Black Album. Sleep with one eye open, ripping your pillow tight, rock the devil, Neverland. O disco foi um sucesso estrondo, estreando direto no número 1 das paradas e vendendo mais de 16 milhões de cópias. E até hoje, o álbum é o mais vendido e famoso da banda. Mas não para por aí. A banda lançou mais videoclipes, participou da MTV Video Music Awards, apresentou músicas que fariam parte de futuros álbuns e seguiram firmes nos shows. Mas tem um show, como fã da banda, eu me sinto obrigado a destacar. 28 de setembro de 1991, Festival Monsters of Rock em Moscou, na Rússia. O Metallica tocou para uma plateia de mais de 1,6 milhões de pessoas. Esse evento histórico realizou durante o colapso da União Soviética. Se tornou símbolo de esperança e liberdade. O festival também contou com a presença das bandas como AC/DC e Pantera. And that helicopter would come down close, and they were yelling at people like, stop. You know, people were moshing or going crazy. They didn't know what that was. People are getting out of order. This is chaos. So they're people throwing, hitting people from the helicopter. And down in the front there were guys in uniforms. So they're standing there in their uniforms, and after like 3 or 4 songs, they're like, this, and they took off their stuff, and they're out there headbanging and having a good time. So we saw the transformation of a closed down society to freedom right before us, individually in people. It was awesome. Em 20 de abril de 1992, tocaram ao lado do Queen num tributo a Freddie Mercury. Em 12 de junho, iniciaram uma turnê com Guns N' Roses. E em agosto, James Hetfield sofreu uma queimadura de 2º e 3º grau. Em 9 de setembro, ganharam EVMA com Enter Sandman, com a melhor cinematografia e a melhor edição. Em 17 de novembro, lançaram um documentário. A year and a half in the life of Metallica. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Dessa vez, começaram a apresentar músicas de um novo álbum chamado Load. Ao mesmo tempo, já estavam performando ao vivo algumas faixas que fariam parte de um futuro álbum. Sim, aquele mesmo que eu mencionei anteriormente. Em 18 de abril de 1996, James Hetfield e Kirk Hammett participaram de uma entrevista no programa animado Space Ghost, em um episódio que foi ao ar no outono daquele ano. Para quem não sabe ou não conhece, Space Ghost era um talk show animado que entrevistava celebridades de todos os mundos, reais e fictícios. E esse foi o primeiro envolvimento do Metallica com um programa de animação. Sim, eles tiveram outra, mas no futuro. Após mais gravações no estúdio, a banda também lançou clipes musicais, de faixas específicas do novo álbum. E finalmente, no dia 4 de junho de 1996, foi lançado o aguardado Load. A banda seguiu fazendo shows e até participou de programa de TV britânico Jools Holland. No dia 18 de novembro de 1997, foi lançado o álbum Reload. Com esse novo trabalho, o Metallica fez mais aparições especiais e levou mais um prêmio, além das participações em rádios e em novos videoclipes lançados. Até que no dia 14 de setembro de 1998, a banda decidiu reviver e transformar um dos seus álbuns mais icônicos.
Lurking by the night, the moon is frozen blue. Long like coats are shelter from the rain, the Lord must get through. A banda começou a se preparar para trabalhar no seu próximo álbum. Só que, antes disso, decidiram estrear 2 músicas novas em um lugar bem inesperado. Eles estrearam as suas músicas na mansão Playboy. Nem eu acreditei quando eu descobri isso. Então, no dia 24 de novembro de 1998, o álbum Garage Corporation foi lançado. Para quem não sabe, ele revive alguns riffs antigos que surgiram logo após aquele incidente do ônibus e que eu citei que algumas gravações foram feitas lá na garagem de Lars. Mas também trouxe músicas novas e covers novos. Falando no Lars, ele foi nomeado como um dos melhores bateristas e a banda recebeu um prêmio Diamante pelas 10 milhões de cópias vendidas do Black Album. No dia 9 de maio de 2000, o Metallica participou da trilha sonora de Missão Impossível 2. E a colaboração acabou rendendo 5 prêmios no MTV Awards. Mas nem tudo eram vitórias. Depois de já ter quebrado os dedos andando de skate, o James agora sofreu uma lesão nas costas. Ele precisou de uma fisioterapia, mas voltou ao palco poucos dias depois. Enquanto o James se recuperava, a banda precisou de substitutos para guitarra e vocais. E quem foram os substitutos que assumiram o posto? Os membros do Kid Rock, Korn e System of a Down. Eles tocaram músicas do Metallica e alguns covers e até as faixas próprias. Tudo para cobrir os 3 shows que James não participou. Mas em 17 de janeiro de 2001, o Metallica perdeu pela segunda vez um baixista. Calma, gente, o Jason não morreu. Ele apenas decidiu sair da banda. Mas segundo ele é porque ele queria trabalhar em algum outro projeto musical. Mas algumas pessoas dizem que ele saiu porque ele sofria bullying dos outros membros. E sinceramente eu não discordo dessa teoria. Com a saída de Jason, a banda teve que interromper as gravações do próximo álbum. Mas logo eles anunciaram uma turnê Summer Sanitarium em 2003, dividindo o palco com algumas bandas tipo Linkin Park. A busca por um novo baixista chegou ao fim. Robert entrou para a banda em 24 de fevereiro de 2003, oficialmente. Alguns meses depois, no dia 5 de junho, saiu o polêmico álbum ST Enter. E digo polêmico porque, apesar de ter uma energia bruta, muitos fãs reclamaram do som da bateria de Lars, que parecia mais uma panela de cozinha do que uma caixa de bateria. Enquanto isso, o Kirk foi reconhecido com um prêmio de melhor guitarrista, e a banda seguiu produzindo mais conteúdo. Em 17 de agosto de 2004, lançaram um livro cheio de trechos da revista oficial Metallica Fan Club, So What? E lembra que eu tinha falado do Space Ghost? Pois é, o Metallica repetiu a dose em um outro desenho, só que dessa vez em um bem mais famoso. Metallica. What's up, Metallica? Need a lift? We don't take rides from strangers. I'm no stranger, remember this? Metallica rules! I was about to quit the band when I saw your lighter. You saved me that night. So what are you waiting for? Hop in. Hop in what? Look at me, I'm Otto. I'm 100 years old and I drive a school bus. Oh, man. Maybe me and Metallica could go splitsies on a cab. Hey, loser! We got a ride from a real fan. I used to sleep with Lars's grandmother. Never listen to our music again. Eles gravaram suas vozes em setembro de 2005 e o episódio só foi ao ar em 10 de setembro de 2006. Em 13 de março de 2006, James e Lars tiveram a honra de introduzir o Black Sabbath no Hall da Fama do Rock and Roll, fazendo discursos e tocando Hole in the Sky e Iron Man. Depois disso, continuaram em colaborações marcantes, como a soundtrack de The Extents of Gold, e também mostraram seu lado mais humano ao participar da apresentação beneficente da Bridge School, em outubro de 2007. A banda lançou um cover Remember Tomorrow, do Iron Maiden, e logo em seguida estreou 6 novas músicas do futuro álbum Death Magnetic em um programa de rádio apresentado pelo Foo Fighters. Poucos dias depois, em 12 de setembro, o álbum finalmente foi lançado mundialmente. No dia 29 de março de 2009, a banda se uniu ao universo dos games com o lançamento de Guitar Hero. E no dia 22 de junho de 2010, se juntou ao Megadeth, Slayer e Anthrax para formar o lendário Big Four do thrash metal. Já em novembro, a banda lançou o álbum Lulu, um álbum experimental em parceria com Lou Reed. Mas o grande marco veio no dia 5 de dezembro de 2011. A comemoração dos 30 anos do Metallica. No início de 2012, lançaram o EP Beyond Magnetic. E em setembro, participaram de um álbum tributo ao Deep Purple com a faixa When a Blind Man Cries. O Metallica fez parceria também com o Pinball, com uma máquina temática. E no ano seguinte, marcou presença na Comic Con de San Diego. Em outubro de 2013, com o lançamento do filme Truth the Nether, que misturava clipes do show ao vivo com uma trama apocalíptica. Em 8 de dezembro, a banda chegou na Antártica.
tornando-se a primeira banda histórica a tocar nos 7 continentes. Esse feito entrou para o Guinness Book. Em 2014, tocou One ao lado do pianista Lang Lang. Já em 2015, a clássica Master of Puppets foi eternizada no registro oficial da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, como uma das obras mais significativas da história da música. Lars Ulrich foi responsável por introduzir o Deep Purple no Hall da Fama do Rock and Roll, em abril de 2016. We're so fucked! Shit out of luck! Hot rod to south, destruct! Em 18 de agosto, a banda lançou o clipe Hardware, a primeira música de seu próximo álbum. Poucos meses depois, em 18 de novembro, chegava ao mundo Hardware to Self-Destruct. Curiosamente, o álbum estava programado para 2017, mas o grupo decidiu adiar o lançamento. O disco ganhou várias capas alternativas, todas com o mesmo estilo visual distorcido e agressivo. O número 1 em 57 países e o terceiro maior álbum de 2016 nos Estados Unidos. No ano seguinte, o Metallica embarcou em uma tour mundial histórica e ampliando ainda mais sua base de fãs. Um dos momentos mais memoráveis aconteceu em 12 de fevereiro de 2017. O Grammy Awards estava fazendo seu 59º aniversário e tiveram a presença do Metallica com uma parceria inesperada, tocando com ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais que a própria Lady Gaga. Ficou marcado um dos crossovers mais ousados do heavy metal na cultura pop. Em 2017, criaram a fundação All Within My Hands, dedicada às ações filantrópicas. No mesmo ano, participaram do concerto beneficente que arrecadou 17 milhões para as vítimas dos incêndios florestais na Califórnia. O James precisou entrar em reabilitação. Na verdade, essa não é a primeira vez, ele entrou há muito tempo atrás, mas ele entrou de novo, o que levou a adiamentos de datas na Austrália e na Nova Zelândia. Mas então chegamos ao histórico ano 2020. Com os shows cancelados e o mundo em isolamento, Metallica buscou novas formas de conectar com seus fãs. Seguiu o projeto Metallica Mondays, transmitindo semanalmente shows completos dos arquivos da banda no YouTube, durante 23 semanas, arrecadando 118 mil para a caridade. Em maio, surpreenderam ao lançar uma nova versão acústica de Quarentena de Blackened. Organizaram leilões e eventos online para arrecadar fundos contra os efeitos da doença de 2019. O ano de 2021 trouxe consigo novos marcos, o 40º aniversário do Metallica. E para celebrar, lançaram um projeto, The Metallica Blacklist, reunindo 53 artistas de estilos variados para recriarem músicas do lendário Black Album. O disco provou o alcance universal da banda. Em julho de 2022, o Metallica alcançou um novo público da forma inesperada, a série Stranger Things da Netflix. No episódio final da 4ª temporada, o personagem Ed Manson executou Master of Puppets em uma cena épica, que rapidamente viralizou e apresentou o clássico da banda para milhões de jovens ao redor do mundo. Para muitos, inclusive para mim. Esse foi o primeiro contato que eu tive com Metallica. Em 28 de novembro de 2022, o Metallica surpreendeu ao anunciar seu 12º álbum, 72 Seasons. O disco foi introduzido pela música Lux and Terra, e logo depois vieram também as datas da M72 World Tour 2023 a 2024, que levou a banda a estádios lotados em todos os cantos do planeta. Em fevereiro, o Metallica conquistou seu 10º Grammy Awards, dessa vez na categoria de melhor performance do metal. E a banda, mais uma vez, fez uma parceria com jogos, entrando para o universo de Fortnite. Entre tantas conquistas, houve também momentos de emoção profunda ainda este ano. O Metallica marcou presença no último show do Black Sabbath, em homenagem ao lendário Ozzy Osbourne. Além disso, lançaram uma campanha de doação de sangue e estrearam um filme documentário Metallica Saved My Life, contando as histórias reais de fãs que encontraram na banda força para enfrentar momentos sombrios. Você pode até não gostar do estilo deles, pode até não curtir o peso das guitarras, mas uma coisa é inegável: o Metallica é inspiração, é energia, é a arte capaz de fazer o chão tremer
e ao mesmo tempo de tocar corações. Essa foi a jornada do Metallica até os dias de hoje. Se ainda veremos novos álbuns, novas turnês ou mais colaborações surpreendentes, só o tempo dirá. Uau! Que vídeo, hein? Bom, eu ainda sou o mesmo Gustavo, só que eu não sou o Gustavo do roteiro que eu escrevi pra esse vídeo, sou eu de verdade, e agora eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a produção desse vídeo. Primeiramente, se você assistiu até aqui, muito obrigado, significa que você gostou do vídeo, então muito obrigado. E segundamente, eu queria dizer coisas sobre esse vídeo mesmo, então isso aqui não tem roteiro, eu só vou me abrir aqui pra vocês. Isso aqui não tem nada a ver com o resto do vídeo que você viu, então se você quiser ir embora pode ir, mas isso aqui é só pra conversar mesmo com vocês. Bom, na verdade esse aqui era pra ser um vídeo especial de aniversário, só que acabou sendo atrasado por causa de alguns imprevistos, mas isso aí é um detalhe pra outra história. E eu queria falar também, tipo, por que eu escolhi esse tema de vídeo? Bom, primeiramente, esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço, tipo, contando uma história, no estilo documentário e tal. Só que como é minha primeira vez, obviamente eu tava meio nervoso, eu tava embaralhando nas palavras e me dificultei muito na hora de edição. E sim, a edição desse vídeo não é das melhores, mas eu quis trazer algo um pouco mais caprichado do que é os outros vídeos, então eu me caprichei um pouco nesse vídeo mais do que os outros pra poder produzi-lo. Eu particularmente gostei bastante de produzir, apesar de ter tido muito trabalho, ter sido um saco pra editar, mas eu gosto de sempre que eu faço um vídeo bem trabalhado assim, eu gosto do resultado final dele. Mesmo que pareça que ele não é mais, que vale mais a pena fazer ou qualquer coisa assim, eu ainda gosto mesmo assim de terminar e ver como é que ficou bonitinho no resultado final. Bom, é isso. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz no estilo documentário e tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer mais vídeos assim, mas obviamente não com o tema de música, mas com alguns outros temas diferentes. E o canal não vai seguir só com isso, ele vai seguir do jeito que ele é, com vários conteúdos e tal. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí se você quiser. Se quiser dar uma passada aí nos outros vídeos pra ver também. Me siga nas outras redes sociais aí também, que às vezes eu posto algumas coisas, tipo fotos ou opiniões impopulares. É isso, pessoal. Eu espero que vocês fiquem bem. Um grande beijo, um abraço. Obrigado por ter assistido até aqui. E tchau. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.